Olá, neste vídeo vou mostrar como encher o tanque de água ou limpar ou esvaziar o tanque de água suja no seu Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Para fazer isso, você precisará apenas abrir a tampa, que fica localizada aqui na parte de cima. Então haverá dois tanques de água no lado esquerdo. Dá para notar que há um tanque de água suja, e você pode abri-lo bem aqui para esvaziá-lo. Depois, no lado direito, há um tanque de água limpa que você também pode abrir para enchê-lo. Lembre-se de que há um nível máximo, marcado com esta linha, e certifique-se de não encher demais. E é basicamente isso. Espero que este vídeo tenha sido útil, não esqueça de curtir e se inscrever, e vejo você no próximo.